Hey guys, eu sou o Luiz Oliveira, tenho 19 anos, estou falando diretamente aqui da Suíça em uma viagem para visitar minha família depois de 11 anos sem ver eles. Ali com meus 7, 8 anos foi a última vez que eu vim visitar eles aqui. Passei por Portugal, agora estou na Suíça, na casa do meu pai, visitando ele. E bom, resumindo, daqui a um ano eu estou vindo para a Suíça morar. É bizarra a diferença de poder de compra, segurança, estilo de vida que a galera tem aqui na Suíça. Olha isso. Isso aqui são as ruas normais na Suíça. Não é nenhum ponto turístico, isso aqui é literalmente toda a cidade assim. Eu tô agora aqui em Basel e, cara, surreal. Cidade tranquila, todo mundo respeita pelo menos a faixa de pedestre, bem diferente do Brasil. Olha isso. E, bom, voltando ao assunto do vídeo. Como é que tá difícil gravar aqui com essa câmera gigantesca nesse suporte. Vou precisar de uma lente com milímetros menores. Voltando ao assunto do vídeo. Como fiz meu primeiro milhão de reais em 4 fucking meses. Mercado de cripto. Quando a gente pensa em cripto, a primeira coisa que vem na cabeça é golpe. Porque realmente cripto é o paraíso dos golpes. O que mais você vai ver em cripto são realmente golpes digitais. Se você liga a televisão, o que você ouve falar é o faraó dos bitcoins no Brasil que roubou milhões em... Rapaz, cansei. O negócio de andar e falar ao mesmo tempo e segurar a câmera não dá muito certo não. Andar mais devagar. Voltando. Pessoal, cripto, querendo ou não, é um nicho, um mercado de altíssimo risco para você colocar o seu dinheiro. Isso é sem dúvidas. Nada em cripto é uma garantia 100%. Pode estourar uma super crise amanhã e todo mundo vender todas as meme coins que tem na carteira para ter dinheiro para sobreviver. Então, em cripto tenha uma certeza, Bitcoin é a única moeda que a longo prazo é 100% segura. Pelo propósito, motivo pelo qual ela foi criada e tudo que já existe em torno dela. No final gira tudo em torno do propósito da moeda. O propósito da moeda é o que faz ela ser bem sucedida ou não. E foi isso que fez basicamente eu fazer meu primeiro milhão em 4 meses. O meu mentor me introduziu no mundo cripto há literalmente 4 meses, por isso que eu falei que foi há 4 meses, em 4 meses que eu fiz meu primeiro milhão. Ele vendo a febre que estava sendo lá fora do Brasil, né? Então já fica aqui o primeiro conselho. Fique atento ao que acontece fora do Brasil, porque o Brasil é sempre o último a ter as coisas. As coisas sempre chegam saturadas no Brasil. E é quase o que está acontecendo agora. Em cripto, a gente tem na rede Solana, cada criptomoeda tem uma rede, Bitcoin, Solana, Ethereum, BNB, que é a moeda da própria Binance corretora. Voltando ao que eu falei de propósito da moeda. Investir em uma moeda de propósito, com propósito, foi o que fez eu fazer meu primeiro milhão de reais em 4 meses. Eu comecei há 4 meses no mundo cripto, por isso eu considero que foram 4 meses para fazer 1 milhão. Eu comecei desenvolvendo um projeto que a priori nem tinha propósito, que era um Celebrity Token na rede Solana, de um influenciador brasileiro, que posteriormente virou... Bom, o estabilizador criou vida própria aqui e acabei desligando ele, só travando. O primeiro projeto que eu participei de cripto e investi foi Cruze, seria um Celebrity Token do influenciador Diego Aguiar, mas depois a gente viu que ele tinha uma plataforma de conteúdo adulto e teria como tornar o que seria só uma meme coin em um token com real utilidade e, enfim, trazer um propósito de existência ao token. Olha que louco!
trazendo um motivo para as pessoas terem e comprarem o token, a gente aumenta e muito a vida útil do token. Porque se ele é só uma meme coin sem finalidade e sem utilidade nenhuma, porque as pessoas vão ter este token na carteira e porque elas vão comprar. Não faz o menor sentido. Então, tornando ele um utility token e dando real utilidade para ele, a gente conseguiu fazer ele ter um propósito. E a gente chegou à filosofia de que token sem propósito não faz sentido. Nem para criar e nem para comprar. Para criar até faz sentido se o intuito da pessoa for dar um golpe. Mas, enfim, tem muito aí. Inclusive copiando o projeto principal, que é o que eu vou falar agora, que foi o HyperKids Token. O meu mentor já tinha trabalhado anteriormente com as crianças do HyperKids Token. Ele teve um projeto basicamente de dropshipping, onde o lucro da venda das camisas era revestido para as crianças. Depois de ver a febre e o potencial de capitalização que existia nas meme coins, na rede Solana, a gente não, né? Eu posso dizer que ele teve a ideia de lançar o token e só me chamou para fazer parte da equipe e do time de lançamento do token. Então, eu fui um passageiro desse trem que foi um trem tanto, virou um trem bala. Olha que nave. Maserati. Caraca, aqui a gente vê muito na rua. Maserati eu já vi, esse aqui acho que é o 10º em 2 dias. No Brasil, acho que eu só vi uma vez um Maserati. E olha que eu moro no Rio, não é tão difícil de ver carro top. Então a gente deu seguimento à ideia que o meu mentor teve, que foi de basicamente criar um token, uma pool, a gente chama de pool dentro de cripto, de Web3, o lugar onde a gente cria o token e negocia o token, né? A gente teve a ideia de criar ele dentro da M3, né, da Meteora, porque lá existe a possibilidade do staking. Imagina um CDB, onde você deixa seu dinheiro travado e recebe rendimentos por ter esse dinheiro lá. A mesma coisa, só que ao invés de ser dinheiro na prática, seria a sua quantidade de tokens. E você recebe, assim como no banco, a gente pode dizer, um percentual das taxas geradas somando todas essas transações. Proporcionalmente ali ao quanto você tem stake. Se tiver $1.000 para distribuição, né, $1.000 gerados de taxas que vão ser distribuídos para as pessoas, e você tem 10% de todos os tokens que estão em stake, somando todo mundo, você vai receber 10% desses $1.000. E o intuito é gerar movimentação na rede não. E o intuito é gerar movimentação, transações na compra e venda de HyperKids, do token HyperKids da Memecoin, e através disso a gente conseguir obter uma quantidade relevante de taxas a fim de... Uau! Ainda fico impressionado. A fim de trazer, né, receita recorrente para as crianças lá na África. Hoje a gente já pode dizer que as crianças estão milionárias na Uganda e, foi sensacional o que a gente conseguiu fazer. No início do projeto ali foi até difícil fazer o Marvin, que é o rapaz que cuida das crianças, entender o potencial desse projeto. A gente demorou bastante. No começo do projeto ali, no primeiro mês, ele chegou a fazer uma venda dos tokens que a gente tinha dado para ele, sem avisar a gente, mas aí ele mostrou que foi realmente uma emergência. Eles estavam sendo despejados de onde eles moravam, porque eles estavam com um aluguel atrasado. E eles estavam na igreja da cidade, no bairro ali, e eles teriam que sair da igreja. Então, foi realmente uma situação de emergência, que ele ficou até com medo de falar pra gente que ia precisar ter que vender por algum motivo. E, enfim, fez parte ali do processo. Hoje, market cap, a capitalização do token já está nos seus $milhões ali. Hoje na cotação está $6,5 milhões, mas já chegou a atingir ali seus $25 milhões de capitalização de mercado. E foi surreal o que aconteceu. Os maiores influenciadores do nicho cripto do Brasil abraçaram o projeto e trouxeram a comunidade deles para dentro de HyperKids, e através disso a gente conseguiu deslanchar o projeto internacionalmente. Trouxeram influenciadores famosos como Jesus Luz e
Foi surreal, foi simplesmente surreal. E voltando, né, como eu fiz o meu primeiro milhão em 4 meses, no mundo cripto aos 19 anos. Bom, o que aconteceu foi, Cruze, que foi o primeiro projeto do influenciador Diego Aguiar, eu recebi uma quantidade de tokens ali porque eu estava como desenvolvedor do projeto. E no momento que eu fiz a saída, né, eu efetuei lucro na saída do projeto, de fato, eu coloquei algo em torno de $8.000 no bolso, desenvolvendo o que foi o primeiro token criado por um time brasileiro. Não existia, antes de Cruze, nem o token no Brasil. Cruze foi realmente o primeiro token lançado no Brasil. E foi, basicamente, antes de entrar para o projeto, antes de entrar para a Cruze como desenvolvedor, eu estava totalmente quebrado. Eu estava com 3 meses de salário fixo adiantado. Ou seja, eu estava em novembro e o salário de fevereiro eu já tinha pego. Então, eu já estava realmente na merda, não sabia o que ia fazer para ter dinheiro para pagar as contas no outro mês. Tinha alguns planejamentos, mas era algo muito mirabolante, né? Então, eu ia realmente estar meio ferrado. Meio não, bem ferrado no outro mês após eu ter feito isso. E logo quando fiz a saída de Cruze, o meu mentor foi quando ele me apresentou a ideia de HyperKid. Eu entrei no projeto e peguei ali alguns tokens de desenvolvedor também. Porém, nesse meio de lançamentos, teve o lançamento da moeda do Donald Trump, que simplesmente sugou a liquidez do mercado de forma abissal. Para vocês terem noção, a moeda do Donald Trump bateu $7 bilhões de capitalização de mercado em menos de 1h30. E esse dinheiro teve que sair de algum lugar. E saiu de absolutamente todas as meme coins que vocês imaginem. Esse dia foi vermelho para todo token, menos para o token do Trump. Chegou a bater algo em torno de 71 bilhões de capitalização de mercado. Foi surreal. A gente não, né? Ninguém das comunidades que eu entrei posteriormente de cripto nunca tinha visto nada nessa proporção. Mas foi bizarro. E nisso, o market cap, capitalização de mercado de HyperKids, caiu de $170 mil para $24 mil. E foi quando eu falei, pô, aqui a gente tem uma oportunidade tanto para encher o bolso de token, pegar uma mão relevante ali, uma quantidade considerável de token e conseguir entrar ali no que a gente chama de grupo das baleias. E consegui. Peguei token, fiquei confundido aqui com esse sinal estranho. O carro parou pra mim, mas não sabia se eu realmente podia passar porque estava vermelho. Eu tô meio confuso aqui ainda. Eu entrei pro grupo de baleias, me tornei o maior holder de HyperKids. Eu era o rapaz que tinha mais tokens ali do grupo. Mas o ponto era, HyperKids era um projeto que não dependia totalmente de mim, né? Dependia ali do Marvin não vender os tokens dele, e naquele ponto ele ainda não tinha total ciência do potencial do projeto. Até hoje eu acho que ele ainda não conseguiu entender, mesmo depois de tudo que aconteceu. Mas o grande ápice foi quando teve essa queda para $24 mil, eu botei todo o dinheiro que eu tinha. Não eram 8, eu já tinha perdido em outros projetos sem propósito que eu investi aleatoriamente, que eu peguei no Twitter. E o que eu tinha eram $6 mil. Peguei esses $6 mil e comprei tudo de HyperKid, absolutamente tudo. Foi aí que eu me tornei o top holder de HyperKid. E eu pensei, se der certo, vai dar muito certo. E se der errado, eu não vou ter dinheiro para comer no mês que vem. Era um risco calculado em partes, porque eu conseguia ter uma influência muito grande dentro do projeto. E eu peguei um market cap muito baixo, mas ao mesmo tempo a galera podia simplesmente, o resto do time, além do Marvin, podia simplesmente desistir do projeto e eu perder todo o dinheiro que eu tinha conseguido ali, que era valioso pra mim. Era tudo que eu tinha, aquele valor era literalmente todo o valor que eu tinha. Um mês depois de eu ter investido tudo que eu tinha, né, de eu ter tomado essa decisão de pegar um empréstimo e botar todo o dinheiro que eu consegui em Cruze para comprar HyperKid,
foi quando as coisas começaram a acontecer. Foi quando o Tasso Lago, Jader Nogueira, Igor Freitas foi foda, ele vai matar que eu falei o nome dele errado. Igor Freitas, o Thiago Moura, uma galera, os maiores influenciadores cripto do país abraçaram o projeto. E foi aí que eles trouxeram a comunidade deles e o networking deles, trazendo investidores não só do Brasil, como internacionais. Jesus Luz também, como eu te citei anteriormente, foi uma das pessoas que abraçou e investiu no projeto, além de divulgar e se tornar uns embaixadores da causa. Mas não mais era isso. Um investimento de $6.500 ali, somando com o empréstimo que eu fiz, se tornaram 1,4 milhões de reais, né? O título foi para ser chamativo, eu botei só 1 milhão, porque é uma marca que todo mundo almeja conseguir, mas no final das contas foram 1,4 bilhões de reais. No meio disso tive algumas lições, mas enfim, ainda continuo, posso dizer, como um milionário aos 19 anos de idade. Mas todo dia é dia de aprender, todo dia é dia de ser 1% melhor. E me desculpem a minha falta de habilidade de comunicação, esse é o primeiro vídeo do canal, onde eu queria me apresentar, criar conexão com pessoas que têm uma mentalidade semelhante à minha, que desde muito novos sempre foram muito ambiciosos e com vontade de vencer e conquistar as coisas, e sempre correu atrás, sempre teve sangue no olho. Eu, com 18 anos, me mudei de Belém, uma cidade, a gente pode dizer pacata, para o Rio de Janeiro, no meio do caos que é o Rio de Janeiro, e foi basicamente isso. Eu sempre fui muito louco. A mensagem que eu tenho principal nesse vídeo para vocês é: tomem riscos se vocês querem atingir os resultados, os objetivos de vida de vocês muito cedo. Tomar riscos é fundamental. Você vai conseguir ter sucesso andando devagar e de forma mais segura, mas em longo prazo. A não ser que você tenha extrema sorte para conseguir fazer isso no curto prazo. Até hoje eu tenho uma grande posição, ainda sou uma das baleias de HyperKids, mas mesmo depois de ter doado o projeto, doado tokens para trazer influenciadores e tudo que eu doado mais tokens para o Marvin, porque depois da venda ele ficou com menos tokens ali. Mesmo assim hoje eu ainda sou uma baleia no projeto. Outras pessoas que também têm muito resultado já chegaram para mim e falaram: seu maluco, tu tem 19 anos, vende todos esses tokens, cara, porra, tu é milionário, 19 anos. Eles dizem isso porque até um bom percentual desse milhão ainda está em HyperKids, porque eu decidi não vender. Não que eu não pudesse ou não tivesse me surgido a oportunidade de venda, mas mesmo depois de uma pequena queda ali no preço, eu continuo firme e forte no projeto, assim como os influenciadores que estão puxando ali o projeto, que estão ajudando a desenvolver. E foi isso. Eu sou Luiz Oliveira e valeu por ter assistido.